Olá! Nesse terceiro vídeo da nossa semana de erros, a gente vai ver dois exemplos rápidos de algoritmos iterativos e a gente vai, obviamente, prestar atenção nos erros deles. Eu vou começar importando a biblioteca NumPy. Nesse vídeo, a única coisa que a gente vai usar do NumPy vão ser funções matemáticas simples que a gente poderia encontrar na biblioteca Math. Mas como a gente vai usar bastante o NumPy durante o resto do curso, a gente já pode ir se acostumando com ele. A gente sempre vai importar ele com esse nome NP aqui, que é a convenção que costuma ser usada. A segunda linha aqui é mais legal. Eu criei um arquivo funcionário.py. A gente vê aqui, está aqui o nosso funcionário.py, no mesmo diretório que o meu notebook. O conteúdo do arquivo é esse aqui. No momento, ele tem só uma definição de função, mas a ideia é que ao longo do período a gente vai adicionando mais funções ao nosso funcionário, à medida que a gente for aprendendo coisas novas. Obviamente, a minha implementação está escondida aqui para não estragar a diversão de vocês de implementar a própria obsessão, mas eu deixei aparecendo aqui as primeiras linhas da minha função, que são nada mais nada menos do que uma string, para dar um bom exemplo que é sempre bom a gente documentar as nossas funções. Eu tenho aqui uma primeira linha explicando muito rapidamente o que a função faz e depois explicações sobre os parâmetros. Se for uma função muito complexa e a gente achar que só essa primeira linha não é o suficiente, a gente pode botar mais texto à vontade. Afinal, documentação nunca é demais. Voltando para o nosso notebook, a gente está usando esse comando from funcionário import obsessão com o nome do nosso arquivo sem o .py e o nome da função que a gente definiu lá naquele arquivo para importar o algoritmo que a gente implementou e poder usar ele no notebook. É muito melhor a gente fazer isso do que se a gente deixasse a implementação da função no próprio notebook. Alguma coisa assim. Porque aí, se a gente quisesse usar essa função em outro notebook, a gente ia ter que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V na definição da função e ia acabar uma definição diferente em cada notebook e código igual copiado em vários lugares diferentes é a receita do desastre. Ou então código parecido copiado em vários lugares diferentes, que é pior ainda. Então, para evitar tudo isso, a gente vai sempre importar as notas de implementações do mesmo lugar, que é o funcionário. Importadas as notas de bibliotecas, vamos começar o nosso primeiro exemplo. Para variar um pouquinho, a gente vai usar a abstração para calcular a raiz de 5. Ou seja, para encontrar o zero dessa função aqui, f de x igual a x2 menos 5. Vou começar definindo a função que retorna x2 menos 5 para cada x. E o próximo passo é definir esse parâmetro, que eu estou chamando de n da absessão, que é a quantidade de iterações que a absessão vai fazer. Tendo definido n, eu já posso chamar a função que eu importei lá em cima. Os argumentos dela a gente já mostrou, mas para quem não lembra, a gente pode deixar o cursor aqui em cima do nome da função e digitar Shift Tab. O Shift Tab mostra para a gente que os argumentos são na ordem F, A, B e N. Se for uma função muito complexa e eu não lembrar o que significam exatamente esses argumentos F, A, B, N, eu posso clicar nesse mais aqui, que ele mostra para a gente o help da função mais completo. Isso serve não só para funções que a gente define, mas para qualquer função do Python ou do NumPy, Matplotlib, etc. E é muito útil. Aqui
eu estou chamando a função raiz quadrada do NumPy, porque a gente vai usar esse resultado da raiz de 5 calculado pelo NumPy como uma referência para o nosso resultado. Ele não é exatamente o que a gente chamou 2 vídeos atrás de x estrela, que no nosso caso é o número irracional raiz de 5, até porque esse número não é representável, mas a gente pode confiar que a implementação do NumPy vai dar um resultado com um erro pequeno o suficiente para a gente não precisar se preocupar com ele. O erro dessa implementação aqui com certeza vai ser bem maior. Depois de calcular o x estrela chapéu e a nossa referência, eu vou mostrar os números que foram calculados e vou calcular o erro como sendo o nosso resultado menos o resultado do NumPy. Então a gente pode ver que a raiz de 5, conforme calculada pelo NumPy, é mais ou menos 2,2360 e a absceção com 10 iterações calculou 2,2353. Isso dá um erro de menos 0,0007. Para quem tiver curioso, o 2 pontos espaço aqui é responsável por alinhar os números na saída. Quando eu não ponho o 2 pontos espaço, ele escreve os números negativos com um menos na frente e os positivos sem nada na frente. O 2 pontos de espaço faz o Python colocar na frente dos números positivos um espaço para ocupar o lugar que o menos ocuparia, e aí assim os números ficam mais alinhados. Então, vou voltar aqui. E voltando aqui para os números, então, a gente obteve um erro de tamanho 0,0007 unidades. Esse tamanho de 0,0007, isso é um número que uma pessoa despreocupada chamaria de pequeno, talvez. Só que pequeno é relativo. Por exemplo, 10.000 é um número grande? Sem contexto pode parecer que 10.000 é um número grande, mas se a gente estiver medindo a distância da Terra até a Lua em quilômetros, um erro de 10.000 quilômetros não é um erro tão grande assim. Se a gente pensar que a distância da Terra até a Lua é de mais ou menos uns 400.000 quilômetros, então 10.000 é um erro de 2,5%. O número importante aqui é o 2,5% e não o 10.000. Se a gente estivesse medindo em metros ao invés de quilômetros, o erro seria de 10 milhões de metros, mas isso não significaria que ele seria um erro pior. É o mesmo erro. E o fato de que a porcentagem continua sendo 2,5% ajuda a gente a reparar isso. Para levar isso em consideração, a gente vai definir um outro tipo de erro, que é o erro relativo. O erro que a gente tinha definido antes, que é só a diferença entre o calculado e o alvo, é o erro absoluto. Se a gente dividir essa diferença pelo alvo, x de estrela, a gente tem o que a gente vai chamar de erro relativo. Quando a gente trabalha com erro absoluto, a gente pensa no valor calculado como sendo o alvo mais uma perturbação. A gente pega o alvo e perturba ele, e essa perturbação consiste em somar um erro. E a gente espera que essa perturbação seja próxima de zero, ou seja, que o erro absoluto seja pequeno. Quando a gente trabalha com o erro relativo, o valor calculado vai ser o alvo vezes uma perturbação. Quer dizer, agora a perturbação consiste em multiplicar o alvo por um fator, e a gente espera que esse fator seja próximo de 1. Então, ok, quando a gente divide por x de estrela, a gente está jogando fora a escala, a gente está esquecendo se a gente está falando de 10.000 quilômetros ou de 10 milhões de metros, e está focando na razão entre as quantidades. Mas uma pergunta curiosa é o seguinte: por que a gente está dividindo pelo x de estrela e não pelo x de estrela chapéu?
Uma pergunta parecida, no caso do erro absoluto, talvez seja por que a gente definiu o erro absoluto dessa forma e não o contrário. Ou seja, por que a gente não definiu o erro absoluto como sendo x estrela menos x estrela chapéu? Uma outra pergunta relacionada com essas é que modificações que a gente teria que fazer nessas duas fórmulas aqui de baixo caso a gente tivesse feito escolhas diferentes nas definições dos erros. Eu não sei se vocês vão pausar o vídeo para pensar nisso agora ou se vocês vão ficar pensando nisso de noite na cama, se a fórmula tem que mudar e como, mas eu vou seguir aqui com o nosso notebook. O objetivo dessa célula é calcular o erro relativo que a gente cometeu quando calculou a raiz de 5. E o Python ele tem uma conveniência que é formatar o número como uma porcentagem. Se a gente executar aqui, a gente vê que ele já multiplicou o número por 100 da primeira para a segunda linha aqui e colocou o símbolo de porcento aqui do lado para a gente ver que o erro que a gente cometeu foi de menos 0,03%. Só para a gente ver um exemplo com um erro um pouco pior do que esse, vamos tentar usar a fórmula de Leibniz para calcular o valor de π. Usando uma matemática não muito mais difícil do que cálculo 1, a gente consegue descobrir isso aqui, que se a gente faz 1 menos 1/3 mais 1/5 menos 1/7, etc., com os números ímpares nos denominadores e alternando o sinal, o resultado vai convergir para π sobre 4. Então, se a gente somar os primeiros termos dessa soma infinita, a gente pode obter uma aproximação para o π sobre 4. E se a gente quisesse calcular, na verdade, o valor de π, era só multiplicar por 4 no final. Então, eu defini aqui o nπ, que é quantos termos da série que eu vou somar, e eu inicializo a soma como 0 e uso esse loop para ir somando 1 sobre ímpar às vezes e subtraindo 1 sobre ímpar nas outras vezes. No fim das contas, eu calculo π como sendo 4 vezes essa soma que eu calculei. A gente vai comparar essa nossa aproximação com o valor de π do NumPy. Bom, o valor correto de π todo mundo sabe que é em torno de 3,14, mas a minha aproximação com 10 termos da fórmula de Leibniz deu 3,04, que dá um erro de menos 3%. É um erro bem maior do que o erro que a gente obteve lá em cima na raiz de 5.